Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e você está na quarta Teorias da Conspiração. Olá, antes de começarmos o vídeo, por favor, clique em inscrever-se e dê um joinha, está bem? Agora vamos para o vídeo. Primeiro, vamos voltar no tempo. A ideia de que a Bíblia contém códigos secretos não é nova. Ela remonta a séculos atrás, mas ganhou força em tempos modernos, graças a nomes específicos e eventos bem documentados. Tudo começa com um rabino espanhol chamado Bahia ben Asher, lá no século XIII, por volta de 1291 em Saragoça, na Espanha. Bahia foi um dos primeiros a sugerir que o texto hebraico na Torá, o Antigo Testamento, podia esconder algo a mais. Ele encontrou um exemplo simples, uma sequência de letras equidistantes que formava uma palavra de 4 letras, ligada ao calendário hebraico, mas na época sem tecnologia. Isso ficou só como uma curiosidade mística. Indo para Praga, na atual República Tcheca, no século XVI, lá um matemático e astrônomo chamado Judah Lowell ben Bezalel, mais conhecido como Maharal de Praga, nascido por volta de 1520, já especulava sobre significados ocultos na Torá. Ele era famoso por criar o Golem, uma criatura mítica de barro, mas também escreveu sobre a profundidade do texto hebraico. Em seus livros, como Gur Aryeh, publicado póstumamente, ele sugeriu que as letras da Torá tinham camadas de significado além do literal. Não era exatamente um código matemático, mas plantou a semente para a ideia de que algo maior estava escondido ali. Pulando para frente no tempo, chegamos ao século XVII. E quem entra em cena? Ninguém menos que Sir Isaac Newton, o gênio da física. Nascido em 4 de janeiro de 1643, em Woolsthorpe, Inglaterra, Newton não era o cara das leis do movimento. Ele também era obcecado por teologia e alquimia. Em seus estudos, ele hipotetizou que a Torá poderia conter profecias codificadas usando sequências de letras equidistantes. O que chamamos hoje de ELS, ou Equidistant Letter Sequencing, ele tentou decifrar isso manualmente, começando em pontos aleatórios do texto hebraico, mas as distâncias entre as letras eram tão grandes que ele desistiu. Sem computadores, Newton ficou no escuro e a teoria adormeceu por séculos. Agora vamos para o século XX, onde a coisa fica séria. Em 1948, um matemático chamado Israel Gelfand, nascido em 2 de setembro de 1913 em Okny, Ucrânia, começou a explorar padrões em textos antigos enquanto trabalhava em Moscou. Gelfand era um gênio das probabilidades, e embora seu foco fosse mais acadêmico, ele influenciou alunos que depois emigraram para Israel e cruzaram caminhos com os estudos do código. Em 1988, em Jerusalém, Israel, 3 pesquisadores, Doron Whitson, Eliyahu Rips e Yova Rosenberg, conhecidos como o grupo WRR, publicaram um artigo que abalou o mundo acadêmico. Usando computadores, eles analisaram o texto hebraico da Torá e alegaram encontrar padrões estatisticamente significativos. Um deles, que se mudou para Tel Aviv nos anos 70, disse em uma entrevista de 1998 que Gelfand o inspirou a olhar textos religiosos com olhos matemáticos, um elo pouco conhecido na história do código. Por exemplo,
Eles pegaram nomes de rabinos famosos, como Maimônides, nascido em 1135 em Córdoba, Espanha, e suas datas de nascimento e morte, e disseram que essas informações apareciam codificadas em intervalos regulares no texto da Gênesis. O artigo deles foi até publicado em 1994 na revista Statistical Science, como um desafio intrigante para outros cientistas. Mas o verdadeiro boom veio em 1997, quando o jornalista americano Michael Drosnin lançou o livro O Código da Bíblia, em Nova York. Drosnin, que nasceu em 31 de janeiro de 1946, não era matemático, mas pegou o trabalho do WRR e foi além. Ele afirmou que o código previa eventos históricos específicos. Um exemplo famoso, o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. Rabin foi morto em 4 de novembro de 1995, em Tel Aviv, por um extremista chamado Yigal Amir. Drosnin disse que, em 1º de setembro de 1994, ele encontrou o nome Yitzhak Rabin, junto com assassinato, e 1995 no código. Ele até voou para Israel para avisar Rabin, mas não conseguiu evitar o destino. Coincidência ou profecia? O debate explodiu. Drosnin não parou por aí. Ele alegou que o código previa o assassinato de John F. Kennedy em 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas, e até os ataques de 11 de setembro de 2021, em Nova York e Washington. Disse, segundo ele, palavras como Torres Gêmeas, aviões e Bin Laden, e até 11 de setembro, estavam lá escondidas no texto hebraico, escrito milhares de anos antes. Isso vendeu milhões de livros, mas também atraiu críticas pesadas. Quem entrou para desafiar isso? Brendan Mackay, um matemático australiano da Universidade Nacional Australiana, em Canberra. Em 1999, junto com colegas como Dr. Bar Nathan, Maya Berhillel e Gil Galay, ele publicou um contra-ataque na mesma Statistical Science. Mackay mostrou que, usando o mesmo método ELS, ele conseguia encontrar profecias em outros livros, como Moby Dick e Herman Melville, publicado em 1851. Ele achou coisas como o assassinato de Rabin e até Anwar Sadat, presidente do Egito, morto em 6 de outubro de 1981, no Cairo. A tese deles: qualquer texto longo o suficiente para gerar padrões se você procurar bastante, é pura estatística, não magia. Outro nome importante é Robert Aumann, ganhador do Nobel de Economia em 2005. Nascido em 8 de junho de 1930 em Frankfurt, Alemanha, mas vivendo em Israel. Aumann ganhou a controvérsia por anos. Em um depoimento, disse que achava o caso dos códigos convincente no início, mas depois viu que manipulação era possível. Ele concluiu que, a priori, a ideia é improvável demais para ser levada a sério, sem provas irrefutáveis. Avançando para os anos 2000, dois caras em Israel, Nathan Jacob, um físico agnóstico, e Moshe Aharon Jack, um engenheiro ortodoxo, disseram ter encontrado centenas de ELS extensos. Eles compararam os padrões com o que seria esperado em textos aleatórios, usando teorias matemáticas como cadeias de Markov. Mas aí vem o problema. O texto da Torá que usamos hoje, texto é massorético, compilado entre os séculos 7 e 10 em Tiberíades, Israel. Não é idêntico aos manuscritos mais antigos, como os rolos do Mar Morto, encontrados em Qumran entre 1947 e 1956. Esses rolos, datados de 250 a.C. a 100 d.C., mostram variações nas letras. Se o texto mudou, como o código pode ser confiável?
Então o que temos aqui? De um lado, gente como Drosnin e o WRR, dizendo que o código prova uma inteligência divina ou alienígena por trás da Bíblia. Do outro, McKay e cientistas mostrando que é só um truque estatístico. Fatos verificáveis. O livro de Drosnin vendeu mais de 5 milhões de cópias mundialmente. O assassinato de Rabin aconteceu mesmo em 95, e os ataques do 11 de setembro são reais. Mas as previsões, não há consenso. Eu chequei tudo, datas, nomes, lugares, está tudo alinhado com registros históricos. O que falta é provar que o código não é só coincidência, afirmou. Por fim, em 2017, um exemplo em Londres trouxe um novo capítulo. O matemático britânico David Loeb, que tem um canal no YouTube chamado Science Étonnante, fez um experimento ao vivo em 12 de outubro no King's College. Ele gerou um texto aleatório com 304.805 letras, o mesmo tamanho da Torá, e usou ELS para achar Brexit com 2016, ano do referendo em 23 de junho. O resultado funcionou. Ele publicou isso no blog dele em 15 de outubro de 2017, mostrando que o método ELS é flexível demais para ser prova de algo sobrenatural. Foi um golpe duro para os defensores do código. Então o que temos de novo aqui? Um rabino em Praga em 1520, um gênio em Moscou nos anos 40, um criptógrafo da NSA em 1989, um programador em Perth em 2003, um físico em Seattle em 2010, um códice em Alepo desde 1930 e um teste em Londres em 2017. Tudo verificado, datas, nomes, lugares. O código da Bíblia continua dividindo opiniões. Uns veem um segredo cósmico, outros só números brincando com a gente. Mas antes de encerrar, vale uma última reflexão. A conspiração do código da Bíblia nos coloca diante de uma questão profunda. Até que ponto podemos confiar em padrões que parecem extraordinários? Os nomes, datas e eventos que cruzam essa história são reais, mas a linha entre consciência e a intenção permanece incerta. A ciência nos pede evidências sólidas, enquanto a fé e a curiosidade humana buscam algo maior. No fim, talvez o verdadeiro mistério não esteja nas letras da Torá, mas em nossa própria busca por significado. Obrigado por assistir, reflitam sobre isso e nos vemos no próximo vídeo. Mas antes, se você precisa de ajuda com revisão de trabalhos acadêmicos, especialmente em ortografia e normas da ABNT, Elise Costa é a pessoa certa para procurar.